começar agora com a física quântica. Parte bem conceitual, pessoal. A física quântica é uma parte da física que vai estudar aqui, por exemplo, um outro comportamento para a energia. A luz, por exemplo, tem um comportamento diferente. Tinha alguns fenômenos no final do século XIX e início do século XX que não eram explicados pela teoria ondulatória da radiação. Um deles é a radiação de corpo negro, tá? Efeito fotoelétrico. O Heinrich Hertz descobriu que luz sobre uma chapa metálica poderia fazer o quê? Causar uma DDP e causar uma corrente elétrica. Ele verificou que era possível arrancar elétrons de uma chapa metálica. Só que se ele usava, o Hertz, em 1892, se ele usasse a teoria ondulatória, ele não conseguia explicar de jeito nenhum. Em 1900, um cara chamado Max Planck fez uma hipótese. A hipótese de Planck era que a luz, não só a luz, mas toda a radiação, infravermelho, raio-x, raio gama, micro-ondas, poderia ter um comportamento corpuscular, um comportamento de partícula. Então eu vou imaginar uma lâmpada como ali, vários pacotinhos de energia. O Planck chamou isso aqui de quantum de energia. Um quantum, por isso física quântica, do quantum. Mais tarde, em 1905, Albert Einstein, o famoso Einstein, chamou cada pacote de energia de, anota aí, fóton. A energia de cada fóton era proporcional à frequência. H é a constante de Planck e F é a frequência. Tu deve lembrar lá da nossa aula de espectro eletromagnético, como é que são as ondas? Ra-mi-lux G, Ra, ondas de rádio, M, micro-ondas, I, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, Ra-mi-lux G. Para cima cresce a frequência, tá? Ra-mi-lux G. Quanto maior aquela a frequência da radiação eletromagnética, maior é a energia do fóton. Maior a energia do fóton, que é aquele pacote de energia. Então eu imagino a luz incidindo o quê? Numa chapa metálica, e quando ela conseguir fazer isso, se chama efeito fotoelétrico. Olha lá, o que é o efeito fotoelétrico? Luz, ou não apenas luz, tá? Pode ser ultravioleta, radiação, pessoal, radiação eletromagnética. A onda eletromagnética consegue arrancar elétrons. Isso se chama efeito fotoelétrico. Então, quando fótons arrancam elétrons, isso se chama efeito luz elétrico. Luz arrancando elétrons, tá? A energia de cada fóton, H vezes F, diretamente proporcional à frequência. Aí um gifzinho animado mostrando fótons atingindo uma chapa e arrancando esses elétrons. Nota que ele cria uma DDP, cada vez que os fótons atingem, o amperímetro mostra a presença de corrente elétrica ali, tá? Na verdade, essa pilha deixou aqui uma DDP, aqui negativo e aqui positivo. Então, quando bate, consegue arrancar mais facilmente aqueles elétrons, tá? Então, qual é o comportamento da luz? Qual é o comportamento da luz? Quando arranca elétrons, comportamento corpuscular, de partícula. Tá aí, questão do Enem, que já caiu, pode vir aparecer de novo. Essas células fotoelétricas, pessoal, ela faz a conversão de energia luminosa. A luz do sol é convertida em energia elétrica. Qual é o fenômeno? Efeito fotoelétrico. Qual é o comportamento da luz? Comportamento de corpúsculo. Como é que se chama esse corpúsculo? Fóton. Ou quantum de energia. Vamos à questão do Enem, caiu em 2013, segunda aplicação. Olha só. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Luz arranca elétron. Matou. Efeito fotoelétrico. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes do poste de iluminação, na abertura automática de portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme. Esse efeito pode ser usado para a transformação de energia tararã em tararã.
Esse efeito pode ser usado para transformar a energia do Sol em energia elétrica, energia luminosa em elétrica. Então, é para transformar a energia nuclear em cinética, nada a ver. Elétrica em radiante, não, é o contrário, é radiante em elétrica. Térmica em química, radiante para cinética. É porque assim, ó, radiante para elétrica ou radiante para cinética dá no mesmo. Porque a luz do Sol vem radiante, radiação luminosa, em energia cinética do elétron. Energia cinética do elétron que é arrancado. Portanto, a alternativa correta D de Dinamarca. Radiante, ou seja, da luz, para a cinética do elétron, que no fundo vai transformar em energia elétrica. Potencial para cinética, não. Então tá aí a questão que envolve efeito fotoelétrico. Foi a única parecida até hoje que caiu sobre efeito fotoelétrico. Agora, isso aqui bem importante, pessoal. Bem importante isso aqui. Isso aqui eu tô com um pressentimento que vai aparecer na tua prova. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte. Naturalmente, existem elementos, ou seja, na natureza, tá? Existem elementos que os seus núcleos, nós estamos falando de física nuclear agora, os seus núcleos, eles são instáveis. Esse núcleo instável, que eu estou chamando de núcleo X, ele vai transmutar. Como assim? Ele vira outro núcleo. Ele já vai ver, ele vira outro núcleo. O núcleo X transmuta no núcleo Y. Quando ele faz isso, ele joga para fora partículas alfa, beta e gama. Ah, professor, mas é que me fala que radioatividade é algo perigoso. Nós vamos ver daqui a pouco o poder de penetração dessas partículas e tu vai ver por que pode ser perigosa, tá? Então, uma partícula, um núcleo, um átomo, lá no núcleo do átomo, transmuta-se em outro núcleo e joga para fora beta, alfa e gama. Nós temos 3 leis de emissão. A emissão alfa, a emissão beta mais, beta menos e a emissão beta mais. E tem a gama também que eu vou mostrar para vocês. Em todas essas, eu vou falar geral, agora nos próximos slides eu vou especificar. Mas em todas essas transformações, o que nós temos, pessoal, é o quê? É uma conservação do número de massa e o número atômico. Número de massa e número atômico se conservará. Tá? Como assim haverá uma conservação de número de massa e número atômico? Olha só. Vamos começar para emissão de alfa. Já teve perguntas assim, quer ver? O que é uma partícula alfa? Tem pergunta assim. Imagina, ridículo não saber o que é uma partícula alfa. Ah, pessoal, mas eu nunca estudei isso. Tá, então tá. Só com essa revisão tu vai acertar essa questão. É uma questão na prova inteira, é o dia de hoje. Uma questão, mas essa questão aí pode fazer tu entrar numa faculdade de medicina. E é isso que eu espero. Tá? Então vamos lá. Emissão alfa. O que é a alfa? É um núcleo, ela é idêntica ao núcleo de hélio. Só que ela provém de um núcleo radioativo. Então, olha lá. Eu tenho um urânio 238 nervosão. Tá vendo aqui, ó? Nervosão. Instável. Esse urânio, o que ele faz? Ele transmuta-se num tório. Ele muda. Ele era urânio, vira tório. Eu não sei se tu procurar na internet, pessoal, uma pedra de urânio, ele parece uma pedra. Tu olha assim, parece uma pedra normal, um cascalho ali, parece uma pedra, um minério. Esse urânio está virando um tório. Ele vira um outro minério, um tório. Naturalmente, não precisa fazer nada. O urânio vira tório e quando ele vira tório, ele joga para fora hélio. Observem que o núcleo instável tem um número de massa A e um número atômico Z. Como ele vai emitir uma alfa, a alfa, olha lá, olha a alfa, é o núcleo do hélio, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então o número de massa é 4 e o número atômico é 2. Então, esse aqui é o núcleo chamado núcleo pai. O núcleo pai vai gerar o núcleo filho, que terá 4 unidades a menos de número de massa e 2 unidades a menos de número atômico. Porque ele está jogando para fora 2 prótons e 2 nêutrons. Está aqui, total 4 de número de massa para fora. Então está ali a equação
a lei da emissão radioativa do urânio 23892, que é um urânio radioativo. É um urânio alfa radioativo. Então, por que ele vira um tório? Olha, porque o número de massa do tório, o número atômico do tório é 90. Então tá aqui, ó, 2 mais 90 é 92. 234 mais 4, 238. Então, o que tem que saber? Partícula beta. O que a partícula beta faz? Desculpa. Tô loqueando. Volta. Volta. Partícula alfa. O que ela é? Partícula alfa é o núcleo do hélio. Tem que saber o que é o núcleo do hélio? Tem que. 2 prótons e 2 nêutrons. Tá lá. Esse núcleo do hélio, quando sai, ele é emitido pelo núcleo radioativo, ele vai se transmutar num cara que tem número de massa 4 unidades a menos e número atômico 2 unidades a menos. Beleza? Próximo. Emissão beta. Tem 2 tipos de emissão beta. A mais famosa é a beta menos, mas já caiu no Enem a beta mais. A beta menos, pessoal, ela é igual ao elétron. Não é que ela é igual. A origem dela é do núcleo. E o louco é que o elétron não existia nesse núcleo de carbono 14. Tu vai ver que o carbono 14 é bem importante. O carbono 14 é bem importante, já vai entender por quê. O carbono 14 não tinha elétron dentro, mas quando ele vira um nitrogênio 14, ele emite... Isso aqui é difícil de perguntar. Um antineutrino mais um elétron. Dificilmente vão te perguntar isso, tá? Mas ele quer saber desse cara aqui, ó, desse elétron. O elétron, pessoal, é uma partícula beta. Só que é a beta do tipo menos. Aí tem um cara que é chamado do antielétron. O antielétron é como se fosse um elétron com carga positiva. Esse antielétron, chamado de positron, é emitido quando eu tenho o decaimento beta mais, tá? Então tu pode emitir um elétron na emissão beta menos, ou tu pode emitir o quê? Um positron, depende se a emissão é beta mais ou beta menos. Tudo depende, deixa eu te mostrar aqui, tudo depende se o seguinte, se um dos nêutrons se transmutar num próton para ter um dos nêutrons no núcleo vira um próton. Para ter conservação de carga, eu tenho que, se a carga total antes era 0, carga total 0, a carga depois tem que ser 0. Então eu tenho que emitir para fora um elétron, porque o elétron tem carga negativa. Vou fazer o contrário ali. O elétron tem carga negativa. Então, essa aqui é a emissão beta menos. Agora, se por acaso, ao contrário, um próton do núcleo, que tem carga positiva, se transmutar num nêutron, aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que emitir um cara positivo. Se antes a carga total era positiva, então depois a carga total terá que ser positiva. Vigora todos os princípios de conservação de carga, de energia e de quantidade de movimento do sistema. Tá? Tudo vai depender se é um nêutron que vira um próton ou um próton que vira um nêutron. Então, vamos voltar lá. Olha aqui nessa transformação. Tá vendo que tem 6 prótons? Então, um próton está transmutando-se... Desculpa. Tem 6 prótons e 8 nêutrons. Um dos nêutrons está virando um próton. Tu viu que diminuiu aqui um nêutron e aumentou um próton. Essa aqui é decaimento beta menos. Agora, aqui o contrário. Eu tinha 6 prótons e 4 nêutrons. Um dos prótons virou um nêutron. Tá vendo? Cresceu um nêutron e diminuiu um próton. Aí emite pósitron. Olha as equações. O número de prótons e nêutrons não se altera, porque está próton virando nêutron, nêutron virando próton. Então o número de massa é o mesmo. O que acontece é a mudança na carga. Está vendo que o número atômico é o número de prótons. Então, se antes eu tinha 6 prótons e agora eu tenho 7 na beta menos, olha lá, aumenta uma unidade no número de prótons. Agora, olha o exemplo. O carbono 14, 6. Então, olha lá. A beta,
elétron não tem número de massa. Não tem número de massa. Então, 14 antes, soma 0 mais 14, 14 depois. Olha o número atômico. Carbono, olha aqui, ó, 6 é o número atômico. Olha lá, menos 1 mais 7, 6. Então, conservou número de massa e número atômico. Beleza, pessoal? Segue. Agora, olha a beta mais. Olha ali a beta mais. Um dos prótons virou um nêutron. Então, diminui uma unidade no número atômico. Não esqueça, o número atômico é o número de prótons. E tá aqui, ó, sai o pósitron para fora, mais o neutrino. Neutrino e antineutrino, só por curiosidade, não vai cair, tá? Só por curiosidade, é para conservar a quantidade de movimento do sistema antes e depois. Para isso que surgiu o neutrino e antineutrino. Só por curiosidade. Agora, olha lá, o carbono 10, quando ele vira um boro 10, o que acontece, pessoal? Ele emite um pósitron, uma beta mais. Tá aí a emissão, então. Todos os processos de emissão radioativa, o que eles fazem? Conserva número de massa e número atômico antes e depois. Só para te dar uma ideia da radiação, vamos corrigir ao vivo, radiação alfa. O que é a emissão gama? É uma radiação de alta energia. Tu lembra ela? Gama lá em cima. Lucas G, lá em cima. A radiação gama tem altíssima energia. Só que, olha lá, não tem massa e não tem carga. Gama não tem massa e não tem carga. Tá beleza? Olha só uma ideia. Esse elemento, o índio, quando ele é atingido por um nêutron, ele absorve um nêutron. Olha só. Olha o que acontece. Ele vira o índio 49. Tu vê, ó, 1 é o número de massa, 116 número de massa, passa para o índio 117. 0 mais 49, 49, tu viu? Sempre tem conservação do número de massa e número atômico. Só que esse índio aqui, qual a diferença desse índio 117 para o índio 116? É que esse cara é mais estável. Então, para isso, ele emitiu uma gama. Notem que é uma radiação de alta energia sendo jogada para fora. Aqui, ó, por que as radiações elas podem ser perigosas? As radiações podem ser perigosas pelo poder de penetração. A partícula alfa, olha ali a partícula alfa, a primeira ali, a partícula alfa, ela não atravessa nenhuma folha de papel. A beta já atravessa a folha de papel, mas não atravessa uma folha de alumínio. A gama atravessa uma folha de papel, uma folha de alumínio e ainda alguns centímetros no chumbo. Então, qual é a mais perigosa? A gama é a mais perigosa para o ser humano. A gama pode entrar lá no núcleo da célula, causar uma mutação, te causar, né, mutação genética. Tá? A beta também é perigosa. Tá? A menos perigosa é a alfa. A menos perigosa é a alfa. Tá? Segue. Aqui uma tabela resumo. Olha lá, tabela resumo. O que eu tenho? A alfa. A alfa é uma partícula positiva com número de massa 4 e poder de penetração pequeno. A beta, aqui a alfa é o núcleo do hélio. A beta aqui tu chama, usando a beta menos, podia ser a beta mais também, tá? Beta menos ou beta mais. Ela é negativa ou positiva, a massa é pequena e o poder de penetração é médio. E a gama, ela não tem carga. Anota isso aí, essa tabela aí, ó, dá um print nessa tabela. Quem é aluno premium, pega lá os PPTs, lá o arquivo PowerPoint e dá uma revisada nisso. Gama não tem carga, não tem massa e tem alto poder de penetração. Olha lá, ó, quando eu ponho um campo elétrico, a alfa vem para a placa negativa, a gama que não tem carga segue reto e a beta faz um desvio, como ela tem menos massa, faz um baita desvio em direção à placa carregada positivamente, tá bom? Questão do Enem, bora! Questão do Enem. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação do DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Tá?
Tá? Então, tu viu, ó, aí está dizendo onde é que se penetra, né? E aí, mostra a fonte. Olha a fonte, Sociedade Brasileira de Física adaptado. Então, as questões são de física, né? Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de... Qual é o risco? Ele te falou, né, que é mudança no DNA, cara. Então, transformar-se em um corpo radioativo. Isso aqui é uma discussão interessante. A pessoa que é irradiada, tem radiação chegando no meu corpo, eu viro uma fonte radioativa, ela transforma-se num corpo radioativo? Não, pessoal. Tá? Não. O elemento lá, que é alfa radioativo, beta, ele que é radioativo. Quem é irradiado não vira. Tu não fica contaminado, tu não vira uma outra fonte radioativa, a não ser que tu coma aquele elemento, daí tu vira uma fonte. Mas tirando isso, não. Tu vai absorver a radiação e armazená-la. A e B é a mesma coisa, né? Não, tu não armazena a radiação. Tá? Tu vai emitir radiação e contaminar outras pessoas? Também não. Tu pode sofrer alterações gênicas e desenvolver câncer, certo? Vai mudar o teu DNA, de Dinamarca. Transportar a radiação e contaminar outros ambientes. A, B, C e E, as 4 erradas dizem a mesma coisa. Notou isso? Então tá ali. Enem 2011, segunda aplicação. Olha essa do Enem 2014-2. Já caiu outras questões parecidas com essa, eu não botei todas aqui, tá? Enem 2014-2. Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares. Olha a fonte. Física conceitual. Tá? Então, devia estar no programa da física. A capacidade de gerar efeito descrito dá-se porque tal partícula é um... Olha que questão, cara. Não pode errar esse tipo de questão. O que é uma partícula beta? Ele só quer saber o que é beta. Beta é um elétron, é um nêutron, é um núcleo de hélio, é um fóton ou é um núcleo de hidrogênio? O que é a beta? A beta podia ser elétron ou pósitron, aí não deixou claro. Mas aqui nessa situação, a única possível é um elétron. E por possuir massa relativamente expressiva, tem elevada energia cinética translacional. Não é um nêutron, não é o núcleo do hélio, porque o núcleo do hélio é a alfa, não é um fóton, porque fóton poderia ser a gama, ou luz, ou ultravioleta, sei lá eu. E o núcleo do hidrogênio também não é. Então tá ali A de Argentina. Meia vida, te liga nessa questão. Meia vida, pessoal, meia vida. Olha só, eu estava falando para vocês que um elemento X, sei lá vamos pegar ali urânio 238, tá? Eu vou pegar, por exemplo, 100 gramas de urânio 238. É um elemento radioativo, tá? Urânio 238. Esse urânio, ele passa o tempo e ele vai virando um tório. Ele vai virando um tório, não é isso? Então, depois de um tempo, esse urânio vai ser só tório. O urânio está virando tório. Vai sumir o urânio, só vai ter tório. Então, digamos que eu tivesse 100 gramas de um elemento radioativo como o urânio. Vai passar um tempo, e eu vou ter, daqueles 100 gramas, metade... Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Metade ainda de urânio. E a outra metade será do tório. TH. Esse tempo que transcorreu para que metade da quantidade de elemento radioativo caísse a metade se chama tempo de meia-vida. Olha lá, tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida... eu vou ler com vocês, cada núcleo radioativo é caracterizado por sua meia-vida. Isso é específico de cada núcleo. Isso é um tempo fixo. Cada elemento radioativo tem uma meia-vida fixa. Só depende do elemento. Que é o tempo necessário para que uma dada massa se reduza à metade por efeitos de decaimentos. Como assim? Se eu tenho uma quantidade N0 de elemento radioativo, a cada meia-vida, olha o decaimento, ele não é linear, o decaimento é exponencial, pessoal. A cada meia-vida que se passa,
É bem fácil. A cada meia-vida que se passa, tu vai dividindo por 2. Olha ali. Se uma meia-vida, um T, um meio, é assim que se chama, T, um meio, caiu pela metade, se eu esperar mais uma meia-vida, olha lá, mais uma meia-vida, o que vai acontecer? Vai cair, eu vou ter menos urânio ainda. Então, duas meia-vidas, mais uma meia-vida, eu vou ter 25 gramas de urânio. Mais uma meia-vida, 12,5 gramas de urânio. Mais uma meia-vida, 6,125. Tu vai dividindo por 2 a cada meia-vida. É bem fácil. Então, tu terá um decaimento do tipo exponencial. Tem um decaimento que é do carbono 14, aquele que eu falei lá, que emitia uma beta menos. Pessoal, emissão beta. O carbono 14, ele é importante para datação. Presta atenção no conceito que eu vou te falar. Datação do carbono 14. Os seres vivos, nós temos no nosso corpo carbono 14. Sabia que nós temos carbono 14? Esse carbono 14 está constantemente sendo transformado em nitrogênio 14. Foi o que eu mostrei nos slides anteriores. Então vai diminuindo a quantidade de carbono 14. Mas como a gente se alimenta, tu repõe o carbono 14. O carbono 14 volta. Então a nossa taxa de carbono 14 se mantém constante enquanto que a gente é vivo, porque a gente vai repondo o carbono 14. Quando a gente morre, a gente para de consumir e vai caindo a quantidade de carbono 14. Então quando tu pega um fóssil de um osso de uma pessoa, de uma árvore, de um ser vivo, o que a gente analisa? A quantidade de carbono 14. Olha lá. Se inicialmente, tinha que ter 10 partes por bilhão de carbono. Isso aqui, na química, tu deve ter visto. É a quantidade de partes por bilhão de carbono, de substância numa amostra. Tá? Olha a meia-vida. Em 5.730 anos, eu tenho a metade de carbono 14. Aí, duas meia-vidas, o dobro aqui, mais uma meia-vida, eu tenho metade da metade, 2,5. Mais uma meia-vida, metade da metade da metade. E assim por diante. A cada meia-vida que vai passando, tu vai dividindo por 2 a quantidade de elemento radioativo. Tu tem que cuidar com uma pegadinha. Essa ainda não caiu no Enem. Presta atenção na pegadinha. Digamos que eu tenho uma quantidade inicial, eu tenho 100% de carbono 14. Tá? 100%. 100 gramas, melhor, 100 gramas. Fica melhor, 100 gramas de carbono 14. Ao passar de uma meia-vida, eu terei 50 gramas de carbono 14. E o resto, nitrogênio 14 e partícula beta que foi mandado para fora. Mais uma meia-vida, eu terei 25 gramas. Vai dividindo por 2, certo? Agora, uma meia-vida, dividiu por 2. Duas meia-vidas, dividiu por 2 de novo. Mais uma meia-vida, vamos lá, mais uma meia-vida. Tá? Eu vou ter, eu usei 100 de propósito. 12,5. Não estou conseguindo escrever. 5 gramas. Então já passou 3 meia-vidas. Ele pode te perguntar o quanto sobrou. Então aqui sobrou 50% do que tinha. Aqui, 50%. Aqui sobrou 25. Aqui sobrou 12,5% do que tinha no início. Mas ele pode te perguntar, olha a pegadinha. Em 2 meia-vidas, quanto que desintegrou? Se sobrou 25, desintegrou 75%. Se sobrou 12,5, desintegrou 87,5%. É a diferença. Então tem 2 perguntas. Ele pode perguntar quanto sobra de elemento radioativo ou quanto já desintegrou. Desintegrar é transformar de carbono 14 para para nitrogênio 14. Tá? Então, como é que eu faço a datação? Eu vejo, eu deveria ter 10 ppb de carbono 14. Tem 5, então esse fóssil é de 5.730 anos. É assim que se faz a datação de carbono 14.
Tá? Então tá. Mesma coisa, como é que eu sei que a Terra tem 4,5, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos? Desculpa, 10 na 6 milhões de anos. Tá? Como é que eu sei disso? Porque eu vejo a quantidade de urânio o 238 que tem. Porque a minha vida é isso, é 4,5 milhões de anos. Eu sei que tem a metade do que deveria ter. Tá? Eu vejo a quantidade de elemento radioativo e sei quantos anos algo tem. Legal, né? Muito legal essa questão para cair. Vamos ver aí essa questão, tá? Que é a questão de número, não sei que número é, nem 2013. A glicose, marcada com nucleídeos de carbono 11, é utilizada na medicina para obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitron. Então, uma beta radioativa. A desintegração do carbono 11 gera pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Então, tempo, ó, me deu a meia-vida. Vou mudar aqui, meia-vida, já vou anotar aqui, T1 meio, 20,4 minutos é o tempo de meia-vida. Volta. De acordo com a equação da reação nuclear. Eu esqueci de copiar a equação aqui, mas não vai fazer a mínima diferença. A partir da injeção de glicose, marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição da imagem da tomografia é de 5 meias-vidas. 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é próxima de. Então, olha só. Eu quero saber em miligramas a resposta, tá? Miligramas. Então, a massa inicial é quanto? A massa inicial, M0, é de 1 grama, 1,00 gramas. Ou seja, a tua massa inicial é de quantos miligramas? 1000 é 10 a menos 3. Então, 1 grama são 1000 miligramas. Não é isso? 1 grama? 1000 miligramas? São 5 meias-vidas. Então, vamos lá. Com calma. Primeira meia-vida. Ó, divide por 2. 500 miligramas. Segunda meia-vida. Eu vou ter que fazer, ó, uma meia-vida. Segunda meia-vida. Divide por 2, 250 miligramas. Terceira meia-vida, 125 miligramas. Faltou espaço. Então, ó, já estou na terceira meia-vida. Vou passar lá para lá. Ó. Mais uma meia-vida, 62,5 miligramas. 4 meias-vidas. Foram 5, mais uma. Divide por 2. 31,125 miligramas quando passar. Tá, mas é só ir dividindo por 2? Sim. Cada meia-vida tu vai dividindo por 2. Então, mais ou menos 31,125. Ele pediu aproximadamente. Então, olha lá. Eu achei 31,125. Resposta 31,3 miligramas de Dinamarca. Tá aí. Legal a questão, né? Tranquilo, né? Vai dividindo por 2, por 2, por 2, por 2. Pediu em miligramas. Cuida com isso aqui. Tá aqui as questões de unidade que acabam se incluindo nas outras, né? Próxima questão. Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo da aplicação é do iodo 131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo. Pode incorporar isótopo radioativo, nem todo isótopo ele vai te causar mal, te matar, né? Isso não causa nada. O iodeto de potássio, o qual se concentrará na região analisada. Um detector de radiação varre a região e um computador constrói uma imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida de 8 minutos. Então, o radioisótopo apresenta uma vida de 8 minutos. Olha como é fácil a questão de meia-vida. 8 minutos. Volta para a questão. E emite radiação gama e beta no seu decaimento. Tá? Então, emite radiação gama e beta. Emite gama e emite
beta. Tá aqui as duas radiações emitidas, gama e beta. Vamos voltar para ali. No decaimento radioativo do idiota tem-se a produção de uma partícula com carga positiva? Será? Pessoal, a gama não tem massa. Ela até está no lugar errado. Achei que era de meia vida, ela deveria estar lá em cima, nas características. E a beta, ó, aí, na verdade, poderia ser uma partícula positiva, né? Porque aqui, ó, ele deveria dizer o tipo dessa beta, tá? Ah, não diz o que eu faço. Ah, aí é beta menos, tá, pessoal? Deveria ter te dado a equação, mas aqui tem um erro dessa questão. Podia ser a beta menos, né? Desculpa, a beta mais. Então, há uma produção de uma partícula positiva. Se não tiver outra, eu marco essa, porque eu conheço o positron, né? Mas vamos lá. Possibilidade da aplicação da datação dos fósseis. Datação de fóssil é carbono 14. Tem que saber. Não é o iodo 131. Errado a B. C. Formação de um elemento químico com diferente número de massa. Vamos voltar lá. Opa. Desculpa, pessoal. Estava aqui, ó. A formação de elemento com diferente número de massa, C de Canadá. Olha aqui. O número de massa é esse número de cima aqui, ó. A gama não altera nem número de massa e nem carga. Olha aqui a beta. Também não altera o número de massa. O que altera na beta é o número atômico, não o número de massa. Então, vamos voltar lá para a questão. A 3, formação de elemento químico com diferente número de massa? Não. Emissão de uma radiação que necessita de meio material para se propagar. Olha aqui, ó. Tu emite gama e beta. Gama não necessita de meio material. Gama se propaga no vácuo, então não é a D. E redução de sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Tá, agora entendi porque eu botei a questão aí, lembrei. Olha aqui, porque eu quero a redução da massa, tá? Em menos de meia hora. Será? Vamos voltar ali. Quantos gramas eu tenho? Não sei, mas ele falou da massa inicial. Se a meia vida é 8 minutos... eu tenho uma quantidade inicial que é 0. Ao passar de 8 minutos, em 8 minutos, eu terei a metade da massa inicial. Beleza? Metade da massa inicial. Mais 8 minutos, que é 0 sobre 4. Então, já passou-se ao total 16 minutos. 2 meia-vidas. Mais uma meia-vida, que é 0 sobre 8. Ou seja, em mais 8 minutos, em 24 minutos... eu já terei 1/8. O que ele fala? Olha lá. Olha o que ele fala lá. A redução da massa a 1/4 em menos de meia hora. Ih, tá aqui já, ó. Tá aqui, fechou essa daí, ó. Fechou essa daí. Olha lá. Redução a 1/4 da massa em menos de meia hora. Em 16 minutos já reduziu a 1/4. Então tá aí. Resposta da questão do Enem de 2011-2, tá lá, ó. Mas a alternativa A, se não tivesse outra decente, eu marcaria A, né? Porque poderia ser a beta mais. Beleza? Rapidamente, isso aqui ainda não caiu assim de maneira enfática. Fissão nuclear, pessoal. Vamos lá. Fissão. Quebrar núcleos. É a quebra de núcleos. Olha lá. O urânio 235, que é o urânio físsil, tu pega aí um nêutron e quebra ele. Então, tu quebrou. O nêutron foi a faca que quebrou. Faquinha que quebrou, fissionou. Aí tu libera energia e mais 2 nêutrons. Cada um desses nêutrons vai quebrar outros núcleos de urânio 235, que vai gerar mais nêutrons. E esses nêutrons vão quebrar outros. Como é que se chama isso? Reação em cadeia. Fissão é a quebra. Tá? Fissão nuclear. Qual é a vantagem da fissão? Tu consegue controlar. Tanto que nós conseguimos controlar que tu já vai ver onde é que a gente usa. Qual é a desvantagem? Sobrou esses caras aqui, ó. Esses caras eu não quero. É o chamado lixo atômico. Eu não quero gerar lixo atômico. Porque lixo atômico é radioativo. E o que eu faço? Não faço nada. Eu guardo ele e sei lá o que eu vou fazer no futuro. Hoje em dia já tem algumas coisas que se fazem.
Aplicações, pessoal, em usinas nucleares, tu tem uma reação controlada, por exemplo, tá? A usina lá, ó, tem usina nuclear de Hong Kong, usina nuclear aqui no Brasil, ó, de Angra dos Reis, e uma reação descontrolada, que é quando eu tenho uma massa crítica aqui, eu tenho uma bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki, bombas de fissão nuclear. Para terminar o nosso revisão, nós temos a fusão. Se fissão era quebra, a fusão é a união. Eu junto núcleos leves em núcleos mais pesados. Então eu pego, por exemplo, clássico exemplo, isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. Já ouviram falar? É isótopo de hidrogênio, deutério e trítio. E quando eu uno esses caras, eu formo um hélio, um elemento mais pesado. E a formação do hélio faz liberar um nêutron com altíssima energia. A fusão, qual é as vantagens? Eu tenho uma energia limpa. Pessoal, hélio, que é o que sobra da fusão, é uma energia, é um elemento químico que não é radioativo, é uma energia limpa. Tá? Essa é a vantagem. Qual a desvantagem? Tu não consegue controlar ainda, não existem reatores de fusão. Tá? Tu pode fazer bomba de fusão. A bomba H é uma bomba de fusão. Aplicações de ocorrência. No Sol e nas estrelas ocorre fusão. Anota aí. Sol e estrelas. Funde, junta. Aliás, o elemento químico hélio vem por causa do Sol. Tá? Batismo dele. No Sol acontece a fusão nuclear. Não sei se você sabe, a palavra hélio significa Sol. Heliocentrismo, Sol no centro, os planetas girando. Então, hélio significa Sol. Então, no Sol e nas estrelas, a produção de energia luminosa e térmica vem da fusão nuclear. E está aqui um gerador também, né, que ainda precisa ser evoluído, chamado de tokamak, em que um plasma fica circulando em campos eletromagnéticos. Tá, beleza, pessoal? Vamos ver uma única questãozinha que apareceu que, né, tem a ver com isso aí. Então, aí nós encerramos. Enem 2012, segunda aplicação. Observe atentamente a charge. Além do risco de acidentes, como referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada a usinas termonucleares. A usina nuclear, no fundo, já te falei lá naquela aula, na aula lá de usinas, eu te falei, a usina nuclear é uma usina térmica, no fundo. Tu quer calor para aquecer a água, para girar a turbina e gerar energia elétrica. Aí tá aqui, não esqueça de fazer os exames de mama, tá? A charge não, é só uma crítica, né? Qual o problema? O principal problema. Ó, vamos destacar, pessoal. Vamos destacar o que ele quer. O principal problema, dominam, tem que ler, usinas nucleares. Qual é o principal problema? É a escassez do minério? Não, não é a escassez do minério. Poderia ser, né? Uma boa alternativa. Até deixar ela quieta, mas não é, tá? Eu vou te dizer que não é. A produção dos equipamentos relacionados diversos. É difícil produzir os equipamentos. Os caras têm tecnologia. É o destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no reator nuclear. O lixo nuclear, que nem eu falei, olha ali, ó. Tá? A formação de recursos humanos voltados para o trabalho. Nada a ver, recurso humano. Rigoroso controle da Agência Internacional de Energia Atômica. Olha, para alguns países, com certeza. Tá? Mas o principal problema é o lixo nuclear. Os caras não têm onde colocar. Tá aí uma questãozinha bem legal. Então, foi uma das únicas que apareceu sobre essa parte de fusão e fissão. Tá bom?